E hello! Saudades, eu tô com saudades porque eu não gravei essa semana no dia normalmente que se grava, então faz pra mim muito tempo que eu não apareço aqui, gente. Ai, ó, hoje falaremos sobre autocobrança mental e para isso teremos história, ok? Teremos fofoquinha aqui para eu dividir isso com vocês. Nossa, quanta coisa, tá? Mergulho profundo. Mergulhei profundo. Ah, eu ia colocar aqui, gente, na minha televisão, um negocinho ali de fundo e não coloquei aí, tá? Ali o do Windows, né? Do Windows, da TV, do Google. Deixa eu fazer isso aqui agora. Quero que fique com um fundinho ali bonitinho, dourado, de abundância. E eu tô tomando, gente, chá de menta. Tem alguém que tomando chá aí junto comigo? Hum, vamos lá. Visitei meus amigos e eles pegaram menta do quintal, assim, e falaram, ah, você quer? Aceita? Eu falei, uau, receber em dia, né? Quero, claro que eu quero, aceito, recebo. E tá sendo muito gostoso. Vamos lá. Como vocês estão, hein? Vou te falar, o bicho pegou pra mim aqui. Ai, o bicho pegou! Meu Deus! Assim, ó, como pode melhorar? Porque eu sei que pode muito. Uau! Que trabalho incrível que é estar vivendo disponível a ganhar consciência com as situações, porque situações muito indigestas, né, ou desconfortáveis, desafiadoras, passam a ser um combustível realmente, assim, passam a ser alimento para a gente poder ficar mais forte, né, e crescer. Mas continuam sendo situações desafiadoras, né? Nossa, esse final de semana aqui foi muita pressão que eu experienciei, assim, uma pressão absurda, assim, e que eu cresci muito, ok, com ela. Só que o tema, né, justamente hoje é para falar de autocobrança mental, porque isso eu precisei alquimizar a autocobrança que estava disponível ali para mim com essa situação, tá? E aí eu vou falar aqui também sobre como eu fiz isso. E tem um convite aqui hoje também para vocês. Então vamos lá, eu quero para isso começar com sábado. Sexta-feira eu fiz um Zoom gratuito, né? E aí teve feedbacks muito legais, assim, foi um campo ali aberto, um ambiente muito gostoso. Eu fiquei feliz porque as pessoas disseram sim, até porque era Dia dos Namorados, né? Sexta-feira à noite. Pretendo continuar fazendo mais Zooms, assim, né? Alguns gratuitos, outros pagos, claro. Mas foi bem importante, assim, para mim, porque é muito sobre o novo que eu estou propondo para vocês, né? E esse novo, eu vou falar um pouco aqui sobre isso, sobre esse caminho do novo, e como eu tentei muito encontrar esse novo através do cabeção, do mental. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Para que eu possa servir vocês aqui nessa comunicação do lugar mais potente, que é o lugar mais vulnerável também, né? Da verdade. Então, tá rolando um reposicionamento aqui. E quando eu falo reposicionamento, não é só no que tange no negócio, né, no marketing, posicionamento nesse sentido comercial, porque também é isso, mas isso acaba sempre remexendo com todo o nosso sistema de crenças, né? E sistema de alto valor e alta imagem. Nossa, tudo isso, olha que presente, né? Mês passado, mês de maio, foi um mês que eu expandi muito, assim. Muito, muito, muito. Não só na consciência, como na matéria também, né? Eu estava muito empolgado, muito animado. E aí a minha percepção sobre isso é o seguinte: não sei se, eu acredito que muitos possam se identificar. Quando as coisas começam a ficar num processo de ascensão, e aí eu sinto que, uma vez que você expande, você tem condições agora de fazer o movimento oposto da contração. E não é porque tá tudo mirrando e você tá ferrado na vida. Mas é uma contração no sentido de, para que eu cresça mais, eu preciso fazer alguns alinhamentos, certo? Então eu cresci em mês de maio e eu percebi que eu não poderia crescer continuamente daquela mesma maneira, né? Eu precisava me rever, rever o meu negócio, rever o meu ponto de partida na minha fala,
rever aquilo que eu estava comunicando, como eu estava comunicando aquilo que eu estava fazendo, aquilo que eu estava entregando. Maio já começou com essa investigação, só que junho veio assim, é o momento de materializar tudo isso. É o momento de materializar. E aí, gente, tudo que não está em ressonância é vai te sendo mostrado para que você consiga olhar para isso, perceber e ganhar consciência. Tipo, caramba, tem um ruído aqui. Isso não está harmônico. Logo, isso vai me atrapalhar. E aí eu preciso harmonizar isso que não está harmônico. Só que no primeiro momento, se você não tem essa consciência, você pensa que a tua vida está entrando em um grande caos e se identifica e entrega, né? Se entrega. O que que aconteceu? Esse mês, eu fiz esse Zoom na sexta-feira e eu tinha um evento no domingo. Só que o evento, gente, eu fiz um evento aqui na ilha e eu cometi ali um erro e eu não sabia que eu tinha cometido um erro até então, tá? Tava tentando entender o que que estava rolando. Me acompanha, tô começando a história agora. Então a gente teve o Zoom e o Zoom já é. Eu me ocupei muito nas 2 semanas antes do Zoom. Olha só o que eu fiz. Eu fiquei muito animado com o novo na minha vida. Marquei uma data de um evento que eu falei, beleza, eu ensinei conteúdo almático no virtual, gostei, vou ensinar no presencial aqui na ilha porque eu quero ter uma experiência de evento presencial. Ponto. Fiz isso. Só que nesse mesmo tempo começou, abriu aqui esse movimento de materializar as mudanças no meu trabalho, certo? Inclusive dentro do método da comunidade. Uhum. Ah, e eu vou agora me permitir falar sobre o que é essa mudança, né? Eu já falei isso aqui outras vezes em outros conteúdos, mas me marcou muito a fala de uma pessoa que eu atendi que ela falou que acreditou que o saber iria salvá-la. Porque eu percebo que esse é um padrão meu e socialmente falando, de muitos de nós e de todo mundo que eu atendo, seja no formato de mentoria ou quem é aluno na comunidade, né? A gente realmente tem, todo mundo é formado, todo mundo tem suas graduações, sua faculdade, né? E para além disso, a gente vai fazendo novas e novas especializações e, por exemplo, eu que empreendo aqui no digital, a gente está sempre investindo, eu, né, já investi muitas vezes, muitos milhares de reais em processos de acompanhamento, mentorias e afins, para ter acesso a métodos, ter acesso a pessoas. Então, a gente realmente é uma sociedade que dá muito valor ao saber. Com razão, né? Afinal de contas, isso tirou a gente de um lugar e levou a gente para outro lugar. Tudo certo até aí. Só que com esse padrão tem algumas consequências que são produzidas, né? E aí o que aconteceu foi que até aqui o meu método ele tocou muito no mental. Então eu investi muito todo esse tempo em reprogramação mental e limpeza emocional. E isso fez muito por mim, muito, 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 né? Então hoje eu tenho uma outra capacidade de conversar e dar espaço para que meu eu, para consultar meu eu superior, para que eu possa superar, enfim, os atributos dos pensamentos e das emoções que sejam que não estejam em harmonia com o meu superior. É incrível, maravilhoso. Só que chega um determinado momento que, frente às dificuldades e aos desafios, eu percebi uma necessidade mais, é, aqui agora, como é que eu posso dizer? Foi chegando para minha consciência ou a lembrança do quão vital é o corpo nessa equação, ok? E o que eu quero dizer com isso é, dentro da comunidade até então, a gente fazendo ali o método com a técnica MIVA, é uma reprogramação mental, né? Então você para, senta para receber, visualizar e dar espaço para se conectar com a guiança da meditação da sua mudança de personalidade. E aí a gente faz isso ali uma vez no dia, ok? Só que eu percebia que muitas vezes eu precisava de um apoio e eu ensinava isso, tá? Todo encontro eu falava, gente, essa energia. É aqui, via vários vídeos também eu já falei sobre isso. E várias sessões também eu falava sobre isso. Quando a energia como está passando por um BO, por algum problema, sabe? Que a gente vai passar por isso todos os dias, a todo tempo, né? De ter oscilações na nossa energia, na nossa vibração. Tem a ver com a forma que você está pensando, é claro, tem a ver com a emoção que você já chegou em decorrência da forma que você pensou. Só que muitas vezes, para que você consiga fazer esse trabalho aqui, a primeira coisa é você mudar fisicamente. Então, fisicamente significa, às vezes, sair de casa, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, se ligou? Uma abordagem física, tipo, mudar a música, mudar a luz do lugar que você está, tomar um banho, certo? Fazer um alongamento, tipo, existe uma demanda de mudar a energia de onde você está, acender um incenso, tudo isso é mudança
de energia através do físico, porque o físico ancora essa ambiência onde esse pensamento e essa emoção vai se manifestar. Eu ensinava isso, só que o método, ele não estava, de certa forma, sistematizando isso. E aí, mais recente, nessas 2 últimas semanas, foi onde eu entrei assim, tá, eu entendi e compreendi que eu vou precisar mudar o método. Uhum. E eu comecei, né, como eu já falei para vocês, resgatando aqui a minha formação de Access Consciousness, né, que eu fiz há muitos anos atrás e que estava recalcadona, e voltar a estudar sobre consciência me ajudou a ter mais clareza de quais são essas mudanças nesse servir. E aí eu comecei, de fato, né, a aplicar isso na minha vida e perceber a diferença. Alô, 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 voltamos. Ok. Comecei a aplicar isso na minha vida e o resultado disso, gente, é uma nova consciência e contato com o corpo de maneira muito ao vivo, assim, facilitou muito o que a gente está vivenciando. Então, os últimos encontros da comunidade já foram muito mais, nossa, práticos, fáceis e rápidos, assim. E aí, diante disso, eu falei, uau, pronto, estou começando a ter clareza do que se requer. Num primeiro momento, quando eu pensei, preciso incluir o corpo, eu pensei, pô, preciso estudar questões somáticas. Então, lá vou eu fazer uma nova formação ou estudar com alguém. Cheguei a fazer investimento, comprei workshop aqui, que, cá entre nós, eu nem assisti. Nem assisti, porque nem deu tempo de assistir diante de tanta coisa que eu estava fazendo. Mas eu fiz esse investimento. O que eu quero dizer com isso? Tipo, eu fui com o cabeção, pensando. Quando eu falo cabeção, vocês estão entendendo, né? Nosso intelecto, né? Então vamos lá, preciso de mais informação. E eu acho muito bonito no tarô, a gente tem a carta do mago, né? O mago ele tem várias ferramentas na mesa dele que representam todos os 4 elementos do tarô. E ali o que a gente está representando é que qualquer pessoa, né? Quando sai a carta do mago, é que você já tem nesse momento na tua mão tudo que você precisa para fazer o que você quer fazer. Isso é muito provocador porque é muito comum que a gente esteja sempre entendendo que a salvação para a gente fazer aquilo que se requer da gente agora é necessariamente algo que eu ainda não tenho. Então, seja isso na vida afetiva, no relacionamento, seja isso no trabalho, em uma formação, em um novo contrato, sabe? A gente está sempre buscando lá fora. Então, a carta do mago é muito provocadora sempre. E eu percebo que foi exatamente isso que aconteceu comigo por aqui agora, sabe? Porque, veja, o que me fez dar um salto de entendimento do que eu queria servir foi justamente resgatar uma formação que eu já tenho há 5 anos. Nossa, que loucura! Essa é a carta do mago, né? Para quem está assistindo em vídeo. Aí ele tem aqui esse amarelo representando bastante inspiração, esse fogo aqui com o dourado, né, que fala do entusiasmo, do espírito avivado cobrindo ele, as infinitas possibilidades na coroa da cabeça, e todos os 4 elementos sendo representados aqui na mesa dele. E ele está com uma mão para cima, a outra para baixo, representando essa união entre o material e o imaterial, entre o céu e a terra. Bonito, né? Eu amo tarô. Bom, então foi isso, gente. O que aconteceu foi que eu fui conseguindo ter mais clareza e mais síntese do que seria esse novo movimento proposto no meu trabalho na comunidade, que seria menos sobre eu necessariamente me meter em mais uma formação para entender a questão somática e afins, e mais sobre aquilo que eu já tinha aprendido e eu me comprometer e servir. Como que eu poderia criar um protocolo para que aquilo que eu já falava para as pessoas fazerem, para que elas fizessem isso com mais facilidade, entendeu? Para que o método servisse essa reprogramação. Porque outra coisa que me incomodou bastante foi essa clareza, que não era uma novidade de eu ouvir, mas foi uma clareza de consciência, né? Que é o corpo ora, o corpo, a frequência do corpo é a oração. Então, você pode fazer 1000 exercícios de meditação, de reprogramação, de manifestação, visualização e afins. Mas a energia que está no teu corpo aqui agora é a frequência que colapsa experiências similares a ela. Então, um corpo que ora, se sentindo um cocô, pedindo para que Deus, São Miguel, enfim, seja lá qual for a circunstância, ou orixá que você é devoto, interceda por você e te salve, a gente não está sozinho, né? Tem um campo da espiritualidade que realmente pode fazer muito por você. Não estou negando isso. Mas o fato é que tudo que vai acontecer, o que vão te ajudar,
vai ser compatível com a frequência que o teu corpo consegue ancorar. Então, existe a alta responsabilidade de você compreender, ler a energia no teu corpo, no ao vivo aqui agora, enquanto está gravando, e perceber como que você pode fazer com que aquilo que não é seu saia de você, como que você consegue manifestar aqui com o teu corpo volte para o lugar de poder, se conectando com o teu poder interno. E aí, com isso, o resultado disso foi que eu desenhei o protocolo de 15 dias de ativação do poder interno, né? E aí, o que eu decidi falar, para quem eu decidi falar, né? Para pessoas que, assim como eu, já estão performando, seja igual eu, que tenho um negócio no digital, com números crescentes, né? Um perfil que cresce sempre, graças a Deus, estou muito feliz com isso. Ou performando muito no corpo físico, estou em forma aqui, treinando todos os dias. Enfim, então sejam pessoas que estão performando na instância da vida material e só que estão fazendo isso de um lugar de muito desgaste, de muita punição, de muito cansaço, sabe, de muita autocobrança, justamente porque está desconectado dessa ciência, dessa magia que já está disponível para todo mundo, né? Que é a mecânica que todo mundo opera e funciona, que é, por exemplo, a escuta e a percepção da saber ler a linguagem primeira, que é a energia e saber o que fazer com ela. Porque às vezes, eu tô com energia baixa, mas não sabe como transmutar. E hoje eu tenho acesso a essas ferramentas que me ajudam de maneira muito prática. Então, eu desenhei esse protocolo, né, de 15 dias para a comunidade Meva, para a gente poder reavivar o método. E aí, logo depois, na sequência, eu tive a ideia de fazer o Zoom. Então, eu expliquei um pouco disso para a galera dentro do Zoom, abri para a galera do Zoom participar. Agora eu estou contando para vocês, eu vou já para a segunda parte da fofoca, mas eu já estou dizendo que isso está aberto e a gente começa no domingo, agora, a fazer isso. E quem é de fora da comunidade pode participar pontualmente só desses 15 dias. E aí vão ter acesso às 15 práticas de ativação corporal e leitura do corpo e puxão de energia. Então, todos os dias a gente vai praticar essa leitura de energia e e vão ter 15 áudios de reforço energético, que é onde eu conto a minha maneira de passar os módulos, né, o conteúdo intelectual, cognitivo, que vai te ajudar justamente nessa mudança de paradigma. Porque quando a gente fala de energia, não é cognitivo, é energético. E é aprender a ler, a sentir isso. Aham. Então vão ser esses 15 áudios, as 15 práticas, dois encontros ao vivo na comunidade Miva e quem participar vai ter acesso a isso. Um agora no dia 21 e o outro no dia 5/7, beleza? Pronto, essa é a oferta. Essa, é, esse acesso é especificamente para quem já está fazendo, mas sente que ressoa com a minha energia e sente, cara, eu quero fazer com mais leveza. Uhum. Eu quero aprender a me validar. Eu quero aprender a produzir sem ser pela autocobrança excessiva, mas sendo através desse autoacolhimento, sendo através do meu poder interno. Porque, gente, produzir um conteúdo aqui, sabendo que eu sou poderoso quando eu sou exatamente quem eu sou, uhum, com essa disponibilidade de servir com a minha energia, é muito diferente de produzir esperando ser validado, sei lá, através dos likes, por exemplo, né? Não é assim que eu cresço meu perfil no Instagram, principalmente, que é onde eu mais cresço, né? Tem um autocentramento que faz toda a diferença. E são várias mudanças mesmo de crenças que eu precisei fazer para que isso pudesse acontecer. Então, bom, se você se encaixa nesse perfil de se exigir demais e quer performar através desse alto amor, tem aqui embaixo todas as informações. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a oferta desses 15 dias é 555 no Pix. E isso pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 52. Então, tá bem mais acessível do que o preço da comunidade, que inclusive depois desses 15 dias, a gente vai mudar o preço da comunidade. Então, assim, esse é um excelente momento, porque quem entrar e participar dos 15 dias pode receber isso como cashback depois, caso queira ficar na comunidade, que é um lugar de muita contribuição, ok? E a gente está lá aprendendo justamente a viver e praticar isso. Bom, eu estou muito feliz com esse momento, que a gente já vai viver isso dentro da comunidade e quem é de fora está tendo a oportunidade de se achegar. E aí tudo isso aconteceu na minha vida, esse rebuliço, ok? Então chegou ali no sábado de manhã, o que aconteceu é que eu tinha esse evento e eu muito pouca atenção dei para o evento de domingo, certo? E ele não estava fluindo, assim, as inscrições não estavam fluindo. E eu não estava conseguindo compreender por quê que essas inscrições não estavam fluindo. E diante de tudo isso que quem entrar vai aprender e vai praticar nos 15 dias do poder interno, frente às situações que estão dando ruim, eu me faço perguntas. Eu converso com a consciência desse evento.
E eu me perguntava todo tempo para tentar entender o que estava rolando. Chegando no sábado, quando eu acordei meio que sem saber para onde ir. Olha que dramático, né? Mas é verdade. Porque eu tinha o evento era no domingo, mas no sábado eu tinha vários eventos, várias possibilidades. Tinha dois eventos que eu queria muito ir, mas que não dependiam 100% de mim. E o que dependia de mim era eu tomar decisões com relação à angústia que eu estava sentindo com o evento do dia seguinte, que tinha um número de inscritos que não pagavam nem o próprio evento, sabe? E que eu investi, né, para poder fazer isso em um lugar e tudo mais. Só que, então fiquei assim, uau, o que que tá acontecendo? Tava tudo muito nebuloso, gente. Uma pressão do tipo, meu Deus, eu vou fazer um evento amanhã, que não fechou a conta ali, o número de pessoas também não tá bacana, não estou conseguindo compreender um pouco disso. Muitas pessoas que tinham interesse simplesmente escolheram não ir, e tudo é contribuição, né? E eu fazendo as perguntas, tá? O que que se requer? Evento? O que é isso? Qual é a consciência disso? Quando eu acordei no sábado, com essa tensão aqui, eu já acordei assim, com uma densidade. Falei, corpo, para onde a gente vai hoje? Porque de manhã, além dos eventos que eu queria ir que não dependiam de mim, vamos lá, de manhã eu poderia treinar no meu CrossFit de sempre e eu tinha um evento também que eu tinha ingresso para ir. E nesse evento, uma amiga iria e tinha yoga, funcional e um brunch, ok? De manhã. E tinha o meu treino com os amigos, né? Então, os dois são coisas gostosas. E aí eu pensei, eu vou de manhã treinar, e enquanto isso eu resolvo tanto a minha decisão sobre o que eu faço com relação ao evento de domingo, tanto quanto se eu vou conseguir ir para algum dos eventos do sábado à tarde que teria, né? Que eu queria muito ir, mas que, de novo, não dependiam de mim, dependiam de fatores externos. Então, o que eu fiz foi perguntar ao corpo, que é essa ressensibilização que vocês vão me ouvir a todo tempo no meu trabalho a partir de agora. E quando eu perguntei o que expandiu, o que foi leve, foi ir pro evento com a amiga. E aí ali eu entendi por quê. Porque logo lá teve aula de yoga, 8 horas da manhã, apesar de estar um frio do cão aqui nessa Santa Catarina. Uau! Era o amor que meu corpo estava precisando, sabe? A gente que treina muito, eu tenho falado isso direto, infernizando assim, ó, positivamente a galera, tanto em corrida quanto ali no cross. Eu falo, gente, a gente tem que fazer massagem. A gente tem que ter uma boa recuperação, tem que investir mais nesse rolê da recuperação, porque a gente está só aqui, ó, vindo, 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 e é o yin e yang do fitness também, né, gente? É o wellness na vida prática. E aí tá. O yoga não é uma massagem, né? Mas é uma prática acolhedora que ajuda nesse equilíbrio, assim, perfeitamente. E, velho, eu fiquei até assim meio constrangido às vezes, porque eu soltava uns, tipo, um gemidão, assim, às vezes, sabe? Ou uns risos, que é um riso de contemplação. Ai, vou me emocionar. Porque eu tava tão tenso como o evento que não tava dando certo. Eu corri um risco, eu, eu corri um risco de fazer uma coisa assim que eu nunca fiz nesse lugar, sabe? E fiz de um jeito assim, no impulso ali, do jeito que eu pude e tal, achando que ia ser super fácil e definitivamente não foi. O caminho não se abriu assim do jeito que eu imaginei que seria, que estaria aberto instantaneamente. Foi uma ingenuidade da minha parte que me fez crescer muito depois. Mas naquele primeiro momento eu nem sabia que tinha sido um erro. Eu ainda estava tentando entender. Tava tão pesado isso, sabe? Tava tão pesado. E as situações que eu não estavam sob meu controle, fora a questão do evento, né? Também que eu queria. E é esse nível de desapego que a gente precisa praticar, de tipo, cara, tem coisa que tu quer que tu não é contigo, assim, você só aceita, sabe? É o tempo das coisas, assim. E aí, meu perguntei ao corpo, e meu corpo sabiamente me levou até a prática da yoga. E, cara, eu me senti tão amado. Eu falei, velho, hoje eu tô. O que eu tô fazendo hoje, em junho, é tão diferente de maio. E tem uma frase do Ho Oponopono, do livro Limite Zero, que, se eu não me engano, é algo como a confusão é aquele estado maravilhoso que precede a clareza. A confusão é aquele estado maravilhoso que precede a clareza. Então, todas as vezes que eu me sinto muito confuso, tá me faltando clareza, é simplesmente porque eu estou nas vésperas da clareza. A confusão é o primeiro estado antes da clareza, sabe? E era um pouco disso que eu estava sentindo nos últimos tempos com essa angústia positiva de perceber que eu precisava mudar o que eu estava ofertando, eu precisava mudar a maneira que eu estava ensinando.
precisava mudar o meu posicionamento de para quem eu quero falar, sabe? Cara, foi tudo muito rápido, tipo foguete, assim, tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido. Eu lembro, sei lá, 2 semanas, coisa de 2 semanas, gente. Assim, tudo nesse mês, meu Deus, que mês insano. O dia de 17, que mês insano. Eu lembro, acho que foi tipo, primeiro, o dia 31. Eu com as meninas conversando sobre essa coisa do público, de ter mais clareza de público, e foi tudo muito, muito, muito acelerado, muito rápido. E aí ali na yoga eu consegui justamente olhar para trás, que é uma prática que eu também já ensinei várias vezes, inclusive em conteúdos aqui, né? Porque tem momentos onde eu preciso acionar a dopamina que fala, bora, eu quero alcançar aquela meta. Mas tem um momento, esse momento do recover, da recuperação, o momento do in é quando eu consigo olhar e falar, cara, olha o quanto que eu já andei. Tipo, eu ainda não alcancei a linha de chegada, que, né, a gente sabe que não existe. Mas eu não alcancei meu objetivo desejado, vou colocar assim. Mas olhando para trás, tipo, uau, uau! E ali eu ri, assim, como, velho. Velho, eu dei um salto de um mês pro outro. Eu dei um salto. E aí eu consegui me servir de generosidade, assim, de acolhimento, que é só justamente a serotonina, né? Que é esse neurotransmissor da percepção de que já cheguei, do que eu já tenho, sabe? Da gratidão pelo que eu tenho. Cada vez que eu oxigenava ali, que eu respirava na prática, ia saindo mais camadas desse peso. E sem contar que eu tava com minha amiga, né? E aí a gente pôde conversar, e nessa conversa ela perguntou sobre o evento, eu falei, pô, tô um pouco angustiado por A mais B. E aí o feedback dela, a gente conseguiu já fazer leituras ali, tipo, então talvez, como que eu criei isso? Ah, eu criei isso por isso, 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 por isso, isso, isso. Porque assim, gente, dividindo com vocês, né? Quando você faz um evento, você precisa colocar muita energia no evento. Eu criei um evento e esperei que ele se fizesse sozinho, porque a minha energia estava toda aqui. Minha energia estava toda nessa reformulação do método Miva, trazendo, né, o poder. Vocês estão vendo essa mãozinha que eu levantei? Trazendo o protocolo de ativação do poder interno. Estava criando isso, gestando isso, se ligou? Então, assim, é isso. Eu realmente não queria fazer esse evento agora. Eu fiz porque eu queria, sim, ter a experiência, sabe? Mas de verdade, eu não quis depositar energia para divulgar ele, assim. E quando eu percebi isso, ficou tudo muito mais leve. Foi uma escolha, inconsciente, mas foi uma escolha. Eu escolhi não colocar minha energia nele, não alimentar ele, sabe? E aí, ao invés de eu ir para punição, que é de praxe comum, que foi um erro na gestão do negócio, mas foi um erro que me fez crescer muito. Que é nesse mesmo dia à tarde, eu encontrei um casal, um amigo meu, que me deram aqui o chá de menta. E aí, nesse retorno também, deu muito mais clareza sobre, porque eles também têm essa experiência de fazer eventos, né? Deu muito mais clareza sobre como eu errei ali nessa gestão e tal. E, nossa, eu fiquei muito, muito, muito amado, muito grato, muito amado, muito grato. Aí eu tive que tomar uma decisão, né? Antes mesmo de encontrar o casal, no meio dessa tarde eu entendi que a decisão que me traria paz era cancelar o evento, certo? E aí eu fiz isso, eu cancelei o evento. E aí a pessoa ainda foi muito generosa comigo e falou, amorosa, né, inclusive, lamentou e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos remarcar para outra data o evento. Eu falei, ok. E honestamente, eu acredito que não vai ser sobre conteúdo automático, assim, porque o que tá pulsando aqui em mim é outra coisa, né? Que é essa escuta, essa ativação do poder interno, né, gente? Com tudo isso que vocês estão conseguindo compreender aqui e a partir de agora aqui. Então, uau, né, gente? É foda. Eu não queria falar palavrão, mas pô. Errar ao vivo assim, né? É só para quem tá real. É a vida real, né? Nossa, isso é sair da zona de conforto. Uhum. Errar ao vivo, errar assim, ó, no público, falar de criar um episódio no podcast falando sobre o erro ainda. Porque eu sei que qualquer pessoa que está se permitindo colocar na disposição de construir resultados na matéria passa por isso, né? Então, eu desejo que isso possa contribuir contigo e principalmente entendendo o quanto essa mecânica de conseguir ouvir o corpo, sentir a energia do corpo, ele vai te direcionar para lugares que você não faz nem ideia que ir para esse lugar pode contribuir com a sua cura, entende? Com o seu ganho de consciência. Vocês vão ver falando muito nesses termos a partir de agora, porque nesse sábado de manhã foi isso que aconteceu. Eu consegui me saudar, eu consegui me
ai, me acolher, conseguir me dar amor. Ainda recebi Pix durante o evento. Ai, é tão bom quando isso acontece. Porque é isso que acontece, quando você dá esse relaxado, assim, aí você tá aberto a receber. É nessa hora que você tá aberto a receber. Não quando eu tava lá frito, batendo a cabeça e pensando, eu fiz merda, fiz merda, fiz merda, sabe? Não que eu tenha ficado assim, né, dessa vez. Não que não me tenha sido tentador ir para esse lugar, mas eu consegui olhar e falar, não, calma. Acho que fiz merda, errei, mas vamos lá. Entrar no errado de mim, no auto-julgamento, não é onde eu prospero. Não é onde a minha alma se realiza, não é onde eu tenho resultados, não é onde eu estou servindo ao meu propósito aqui na Terra, não é onde eu estou sendo eu. Uhum. É onde tudo se contrai de maneira não positiva. Então não é o melhor caminho. E aí foi isso, essa maneira que eu, tudo isso aí sobre autocobrança mental, que eu queria trocar com vocês, esse episódio bem genuíno, e o convite. Se você está ouvindo isso depois do dia quando já passaram os 15 dias, você perde essa oferta, né, dos 55, R$ 555 para participar, mas você pode acessar os 15 dias dentro da comunidade Meva, porque aqui já deu para entender bastante o que a gente está praticando agora dentro da comunidade, e o link está aqui na descrição, para que você possa acessar, ou me mande uma mensagem também, que assim a gente consegue conversar, né? Você pode mandar mensagem no Instagram, ou na página do Mevo você tem ali também o link para o WhatsApp. Vou deixar aqui na descrição já o link que você pode me chamar para conversar, tá bem? Beijos! Até o próximo e para você que tá assistindo aqui, que vai participar dos 15 dias. Olha, eu tô tão apaixonado. Eu vou me emocionar de novo assim. Eu tô tão apaixonado por como tem sido mais leve, mais poderoso ter os resultados. Eu tô com um shape maravilhoso. Eu tô com os conteúdos incríveis, eu tô com uma clareza no meu posicionamento e eu tô com uma capacidade de transmutar as dores de um jeito admirável, assim, que eu tô muito grato a Deus, assim, por hoje ter a consciência que eu tenho de estar principalmente podendo servir desse lugar, servir a consciência. Uau! Então, assim, gata, só vem. Só vem, se expandiu no teu coração, só vem, porque vai ser estrondoso. Eu estou muito animado para poder já ver os depoimentos de quem vai experimentar isso também, porque isso fez muito por mim, mudou tudo aqui. Ai, como pode ser melhor? Como pode ser mais gostoso, mais empoderador? Transmutar chumbo e ouro? Como? Vamos descobrir, porque tem muita coisa aí para melhorar. Beijo.